Olá, olá, meus caros, tudo bem? Professor Orita aqui novamente. E hoje a proposta é falar um pouquinho sobre temas de direito. Beleza? Vamos lá? Bom, eu acredito que a regra, na verdade, não é esse vídeo, né? A regra, talvez você conversar com o seu orientador, se o orientador às vezes tem certas afinidades com alguns temas, né? Como também fica de olho no que está acontecendo na atualidade. Olha só o Covid, qualquer situação envolvendo o Covid é nova para o direito, vale a pena pesquisar. Qualquer situação envolvendo o coronavírus é nova para o direito, então vale a pena pesquisar. Então, já sendo a primeira dica que eu poderia falar para vocês, é que eu quero fazer uma pesquisa atualizada. Beleza, pesquisa Covid, tá? Mas o que é no Covid? Só você pensar algum problema do direito envolvendo o Covid. Mas qual área? Qualquer área, tá? A área que você quiser, tendo como problema o sujeito Covid, né? Na minha concepção, fique tranquilo que seu tema estará muito atualizado, tá? Inclusive, nós provavelmente não temos pesquisas, né, tantas pesquisas sobre as temáticas envolvendo o Covid, já que o Covid é algo que surgiu no final de 2019, né, e que a partir de 2020 virou uma pandemia mundial, tá? Então, pensa que qualquer situação envolvendo o Covid está totalmente atualizada. Ah, mas eu não quero Covid, eu quero pesquisar algo novo, né, que tenha relação, então, com a, a proposta que eu quero enfrentar. Beleza. Pensa nisso que você está imaginando e relaciona com tecnologia. Qualquer problema, vamos falar assim, jurídico envolvendo tecnologia, na minha concepção, é ainda um tema muito a ser discutido, tá? Ah, professor, eu não consigo imaginar em nenhum tema. Pensa aí, sextorção, né? A vingança pornográfica, pensa direito ao esquecimento, pensa, vamos falar assim, qualquer circunstância envolvendo tecnologia, no meu ponto de vista, também ainda está novo. A lei nova geral de dados, né? Então a gente tem uma variedade, Deep Web, a gente tem uma variedade de questões envolvendo tecnologia que daria para a gente estar pensando, beleza? Então, eu acho que já iniciei mencionando que a importância de estar conversando com o orientador, né? Eu acho que isso é muito importante, mas ao mesmo tempo eu acho que também é válido você ficar de olho no que está acontecendo no presente, né? Ou seja, na atualidade. Olha as situações envolvendo o Covid, as situações envolvendo a tecnologia, as circunstâncias envolvendo, por exemplo, dentro da tecnologia, os nudes, né? Por que não? Quais são as circunstâncias jurídicas em torno do nude? Quantos problemas jurídicos nós temos a partir dessa situação? Vocês sabem que isso acontece na sociedade, né? Ou não acontece, né? Eu, na verdade, nunca vi, mas a ideia é que sabe que acontece, tá? Então, vamos lá. É, Fiquem ligados nessas questões do cotidiano, de forma atual, como os refugiados, né? Olha, antes, por exemplo, das questões do Covid, o assunto talvez era refugiados, né? O assunto da vez, até a gente, seja as questões dos refugiados lá na Europa, é, principalmente aqui no Brasil, tá? E, aliás, pegando esse gancho, gente, eu acho sensacional quando o aluno faz uma pesquisa regionalizada, né? Com uma preocupação talvez local, com uma preocupação brasileira, ou principalmente, vamos falar assim, além de ser brasileira, principalmente talvez algo que ele tem contato, ele enxerga esse problema, né? Às vezes é um problema bem localizado, bem municipal, vamos falar assim, que vale a pena fazer uma pesquisa em torno disso no direito, tá? Então, é, talvez pensar em localizar, regionalizar essa pesquisa. O pessoal aí que está, às vezes, do lado de fronteiras, tem muitos problemas envolvendo isso, e assim consequentemente. Beleza?
Vamos para alguns temas, né, de maneira geral, mas eu já adianto para vocês, né, que todas essas temáticas que eu meio que eu vou falando aqui, seria interessante vocês estarem pensando em transformar num ponto de interrogação envolvendo o direito, envolvendo uma lei, envolvendo a eficácia de uma norma, né, a justiça, a ineficácia. Fique à vontade no que você quiser, os limites, né, as possibilidades, né, a alteração que deveria ter, tá? Então fique muito à vontade. Por exemplo, em questões envolvendo biodireito, a edição genética, gente, é uma temática que daria muito para a gente debater, daria muito para a gente discutir, né? Essas novas técnicas, vamos falar assim, de edição genética, né? Como que está a regulamentação jurídica em torno disso? Quais são os limites do direito em torno disso, né? É algo que dá muito para a gente falar como problema jurídico, né? Então, inclusive, pensando ainda em biodireito, a questão da coleta do perfil genético, né? Principalmente com uma forma de identificação criminal. Então, essa coleta, dá para a gente pensar, além do biodireito, na questão, por exemplo, constitucional, a própria questão criminal, será que dá para a gente fazer uma identificação criminal por meio dessa causa biológica, né, ou seja, por meio dessa coleta do perfil genético, como também em relação ao biodireito, as questões envolvendo esterilização das pessoas, né, o Estado pode esterilizar uma pessoa para não ter mais filhos, né, então a questão, por exemplo, de uma mulher drogadita, né, uma mulher que é viciada, e aí, é constitucional ou é possível isso perante o Estado? Será que tem algum país que já faz isso? Né? Não sei. Então, acho que tudo que a gente não sabe, cabe a gente pesquisar, tá? Então, quando a gente pensa em temas, às vezes você acha que já sabe. Por exemplo, o caso da minoridade penal, né? Ah, eu acho que eu sei, né? A minoridade penal tem que baixar, etc. Você tem que fazer pesquisa, gente. E através da pesquisa, você vai saber se é viável ou não, tá? Então a gente tem que fazer pesquisa, beleza? Além disso, o que dá para a gente pensar é a reprodução assistida, né? Ou seja, a gente aumentar as possibilidades em torno do SUS, né? Então, e aí? Dá para a gente pensar, é um direito do SUS, a reprodução assistida, a inseminação artificial, né? Dá para a gente pensar, por exemplo, a mudança de sexo, né? E aí, o que que dá para, como que tá os outros países, né? É um direito público, né? Positivo isso? Não sei, mais temas aí para você pesquisar. Aí tem temas que você às vezes acha que é clichê e não é. O aborto, né, é um tema que, meu Deus, é clichê. Mas dependendo de como você fazer a problemática, por exemplo, a eutanásia, a Colômbia legalizou, né, a eutanásia, mas beleza, a legalização da eutanásia, às vezes, ou da ortoeutanásia, dá para você se aventurar, mas, e aí vem a questão que dá para a gente sempre apimentar, muda o sujeito, e uma criança pode querer fazer eutanásia, e aí como que os outros países estão pensando em torno da criança? Uma menina de 5 anos está com câncer, ela chega e fala assim, eu quero fazer eutanásia, e aí? Como que funciona essa situação? Os adolescentes. Então, gente, às vezes você acha que tribunal do júri é um tema clichê. Aí vem Mongenot e traz a ideia de crimes contra. é, não só crimes contra a vida, mas crimes do colarinho branco entrar no tribunal do júri. E aí, são viáveis ou não? Eu já vi gente falar, por exemplo, fazer uma pesquisa se seria viável colocar crimes políticos, né, para o tribunal do júri julgar. Então, a sociedade ser tipo uma justiça eleitoral. Então, gente, e o feminicídio? Como que está sendo o tribunal do júri, né, em torno disso? Olha só quantas situações dá para nós nos aventurarmos aí e com temas que às vezes você acha que é do passado e na verdade são temáticas atuais. A barriga de aluguel. Na Índia, por exemplo, é legalizada a barriga de aluguel. Os Estados Unidos, por exemplo, eu estava lendo uma vez um livro, aquele livro do Michael Sandel, Justice, que é professor de Harvard, ele fala que. Não, não é no Justice.
Eu vi isso no outro livro dele, que se chama O que o Dinheiro Não Compra. E nesse livro ele trabalha a ideia de mulheres, por exemplo, americanas, que compram filhos pela internet da Índia. É legalizado na Índia, então ela vai na Índia, ela compra, escolhe o filho que quiser e tal, e barriga de aluguel, né? E aí, como que tá funcionando a barriga de aluguel? É, gente, algo também que o direito está começando a se preocupar também são os testamentos vitais, né? Principalmente na questão civil, no procedimento civil, isso para legitimar esse ato, não um testamento que a gente está acostumado, mas um testamento vital. Imagina uma pessoa que sabe que está com câncer, vai precisar fazer algum procedimento, ele já deixa um testamento falando que ele não vai fazer, que é para deixar ele morrer, né? Para deixar em casa, etc. E como funciona isso, né? Bom, a tecnologia, como eu comentei, também é algo que está em alta. A lei de proteção de dados é algo que está extremamente em alta, muita gente pesquisando isso. A questão da competência, gente, a tecnologia dá um conflito de competência tremendo, né? E aí, como que funciona? O cara fez a compra lá, mas a residência daqui, não sei o quê. Então, assim, a loja fica em tal lugar. Aí, se for fora do país, né? Então, assim, a questão da competência tem uma discussão tremenda também, que dá para a gente pensar o cyberstalking, não só o cyberstalking, mas também outras questões, como, por exemplo, tudo envolvendo inteligência artificial no judiciário. Um robô pode julgar, né? Será que em algum lugar do mundo o robô pode julgar? E quais são os limites, né? Por exemplo, estão já comentando sobre é, o Poder Judiciário 100% online, né? E aí? É viável? É inconstitucional? É constitucional? Será que prevalece o direito à justiça ainda? Será que gera uma desigualdade social isso? Não sei, tá? Então, eu não quero que você pense sempre em fazer o problema que eu estou falando, mas talvez pegar esse tema que eu estou mencionando e transformar num problema jurídico. Essa talvez é a parte mais importante dessa aula. Você vê um sujeito com seu predicado, né, ou seja, a temática, e simplesmente tentar transformar num ponto de interrogação, num questionamento, né, mas um questionamento que envolva o direito e uma preocupação, claro, social, tá? Bom, além disso, dá para nós pensarmos nas fake news. Fake news, tempos de eleição, gente, aí dá para. Será que dá a responsabilidade civil em torno da fake news? Dá para pensar, nesse caso da reparação do dano, a responsabilidade criminal? Será que existe? Dá para nós pensarmos, né, na lesão democrática, né, que essa fake news, ou seja, fake news em torno da justiça eleitoral. Não sei, os projetos de lei em torno da fake news. Projetos de lei vale muito a pena pesquisar, viu? Não precisa ser só da fake news. Qualquer assunto envolvendo projeto de lei é válido fazer pesquisa, porque é um projeto, tá? Então é muito interessante a gente começar a fazer pesquisa se esse projeto vale a pena sair ou não, tá? Isso é muito bacana. É, cabe às vezes pensar, por exemplo, em perícia, né? A gente fala muito em perícia criminal, mas também já tem perícia digital, gente. Já tem perito digital. Como está funcionando em torno disso? Tá? É, drones. Dá para a gente pensar em torno dos drones. Inclusive o drone, ou seja, a tecnologia como uma forma de preservação ambiental, de tutela ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado, como os drones como meio de fiscalização e controle, né, é algo que dá para a gente imaginar também, tá? Mas qualquer situação envolvendo o drone é válido, tá? Em relação, já que já estamos falando dessa questão da Amazônia, ou do como meio de esses drones, ou a invasão de privacidade e tudo, mas vamos direcionar para a questão ambiental. Qualquer situação envolvendo tributação verde ou questões envolvendo extrafiscalidade, também eu acho que está em alta, tá? O IPTU verde, uma proposta que eu acho que surge em Curitiba, que quanto mais você preserva o meio ambiente, você abate
em seu IPTU. Várias cidades, vários municípios já estão fazendo isso, talvez cabe uma pesquisa aí na sua cidade, será que seria válido isso? E esse IPTU verde é válido mesmo, já que ele para de arrecadar, né? Bom, gente, cabe a nós, então, como eu sempre falo, saber isso, tá? A questão, por exemplo, da constitucionalidade da isenção de agrotóxicos, será que está compatível com a Constituição isso? Tá, dá para a gente caminhar nessa dimensão também, nessa variável. Bom, percebam que é uma série, né, de problemáticas que dá para nós mencionarmos. Os princípios ambientais também, ou qualquer princípio de qualquer área. Porque os princípios são importantes, gente, a gente pesquisar, porque às vezes muda a lei e os princípios continuam, né? Então, às vezes não parece tão importante pesquisar um princípio, né? Fica algo mais teórico, etc. Mas, por exemplo, no ambiental, será que os princípios da prevenção, precaução, que são muito utilizados para a preservação do meio ambiente natural, também estão sendo utilizados, ou seja, os princípios ambientais naturais, da fauna, flora, etc., será que também estão sendo é, daria para a gente pensar, será que também estão sendo utilizados para o meio ambiente do trabalho, o meio ambiente, vamos falar assim, cultural, o meio ambiente artificial, entre outros meio ambientes, tá? Eu acho que é, quando a gente faz pesquisa voltada para o meio ambiente, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é animais, floresta, fauna, etc. Mas o meio ambiente não é só isso, tá? O meio ambiente urbano é algo que temos que pesquisar também, tá? Seja coisas que são relacionadas a esse meio ambiente urbano, como o trabalho escravo, moderno, que acontece, né? O trabalho análogo à escravidão em ambientes urbanos, não só em ambientes rurais, ou seja, não só em ambientes que a gente já está acostumado de ouvir, mas também o caso Zara, caso Coca-Cola, caso entre outras, que dá para a gente citar aqui, né? Claro que são casos que são próprios, vamos falar assim, de situações específicas, né? Mas é válido nós comentarmos, tá? Então, os princípios são muito válidos. Não só isso, como também a mediação, né? A gente descongestionar o poder judiciário faz tempo que a gente quer isso, né? E pesquisas em torno disso já faz décadas que acontecem, mesmo assim, o nosso poder judiciário continua do jeito que está, né? Lotado de processos e assim vai. Claro que a tecnologia, os processos digitais, que também é uma pesquisa, os PJs, dá para você pesquisar também, mas a ideia é que os meios alternativos de resolução de conflito, que não é só a arbitragem, não é só a conciliação, não é só a mediação, nós temos diversos, né, meios alternativos de resolução de conflito, mas a gente sempre só bate nos mesmos. Se for para pesquisar os mesmos, uma dica, tenta trabalhar algo diferente, né? Por exemplo, a mediação. Por que não a mediação ambiental, né, que já tem a mediação ambiental, tá? Às vezes você acha que não, a mediação a gente está só acostumado uma concepção, mas já tem até mesmo a mediação ambiental, tá? Talvez câmeras arbitrais para resolução de conflitos internacionais, eu não sei, mas assim, pense em torno da mediação, que é um tema que eu acho que vale a pena, principalmente ter uma eficácia social muito forte, né, uma preocupação social muito forte, como uma temática que está acontecendo hoje, a gente tem muitas casas já realizando a questão da energia solar, né, e aí? Será que tem uma regulamentação? Não tem uma regulamentação em torno disso? E será que existe um direito, né, de energia elétrica? Né? Bom, né, mais uma problemática aí para você quebrar essa cabeça aí e tentar solucionar, tá? Uma vez eu também vi, gente, algo que chamou muita atenção. A gente ama a praia, né? A gente começa a falar de praia, fala, meu Deus, eu quero ir na praia, né? As praias são muito boas, mas eu vi uma pessoa pesquisando sobre a acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência à praia, né? Então, será que esse ambiente como uma pessoa, por exemplo,
que tem cadeira de roda vai até a praia, né, não tem um caminho para ela ir, né, ou seja, ela sempre precisa de alguém para levar ela, né, mesmo se ela tem uma autonomia na sua cadeira, ela não vai conseguir chegar até a água. Então, a gente tem que começar a pensar que o lazer é um direito constitucional, um direito social também, né. E será que todos os ambientes que a gente costuma achar como lazer estão ecologicamente equilibrados, né? Olha o caso praia, né? Bom, acessibilidade, né? O ecocídio, dá para nós pensarmos também, responsabilidade não só civil, mas penal, né, por crimes ambientais, ou responsabilidade penal por qualquer outra situação, acho que vale a pena. Questões envolvendo a empresa, tem algo assim que às vezes a gente deixa de lado, como, por exemplo, o apadrinhamento no direito da criança e adolescente, né, o CNPJ ser um padrinho. Já pensou de uma criança que está no orfanato, né, acho que com a guarda do Estado, né, eu acho que vale muito a pena. O apadrinhamento em si é algo que é interessante porque é novo, né. Bom, mas as questões de mineração, o ecofeminismo, né, nossa, tem muita coisa que dá para a gente pensar. Por exemplo, nessas mudanças que nós vamos vendo, a família mosaico é algo que dá para a gente também refletir sobre como um tema, né? As questões envolvendo uma família homoafetiva, as questões envolvendo LGBT, seja pelo viés criminal, pelo viés civil, pelo viés, vamos falar assim, constitucional, ou pelo viés do ECA, ou o que você quiser, tá? Bom, também uma época, eu lembro que na minha época de faculdade muito se pesquisava união estável, né? Agora já não, agora a discussão talvez é outra, né? O contrato de namoro. O contrato de namoro é algo que também deve ser muito pesquisado aí, porque é algo extremamente recente, né, para a população, tá? Então, nós já temos o tal do contrato de namoro, e o bullying, e a responsabilidade criminal, e a responsabilidade civil do bullying, do cyberbullying, né? Será que o bullying pode ser feito em coautoria? Não sei, sabe? O bullying é um tema que cabe a nós pesquisarmos, porque é algo que acontece, seja nas escolas, seja em grupos de WhatsApp, grupos de amigos, né, numa aula de inglês, vamos falar assim, em qualquer. O bullying não tem um locus privilegiado. Tem, claro, tem locais que tem uma certa tendência a acontecer, a possibilidade de acontecer, né? Mas o bullying não tem, ele pode acontecer em qualquer lugar, e o cyberbullying no WhatsApp, Facebook, Orkut, o que for. Nossa, Orkut, eu voltei no tempo, hein? Pelo amor de Deus, hein, professor Aurito? Tá? Tô achando que o pessoal tem 70 anos, não, né? Desculpa aí pelo Orkut, gente. Mas vamos voltar aqui. Bom, constelação familiar, tem uma magistrada, uma juíza de Cuiabá que é referência internacional nisso, no nosso estado, tá? Eu sou paulista, mas hoje eu me sinto mato-grossense já, tá? Então a ideia é que a constelação familiar é algo também que cabe a nós pesquisarmos. Claro que você não pode levar para o viés da psicologia. Você tem que pensar, será que a constelação familiar está trazendo uma contribuição para é, casos de adoção, ou sei lá, para a resolução de conflitos familiares na vara civil? Você tem que pegar essa temática, como eu falei, e trazer para um problema do direito, tá? Bom, gente, nós estamos utilizando tecnologia, e tanto esse meio, como o Google Meet, como qualquer WhatsApp, qualquer situação envolvendo um problema jurídico em torno dessas novas tecnologias, a responsabilidade civil do administrador do grupo, né, a responsabilidade civil, às vezes, do professor que está lecionando, do aluno, né, que, que invade, às vezes, uma aula e interfere na aula, né? Eu já estou ouvindo muita gente falar, por exemplo, em palestras,
que pessoas entram na palestras e derrubam essa palestra, né? Mas a responsabilidade civil do administrador do grupo do WhatsApp, né, é algo que é muito interessante também, tá? A ser pesquisado. É, claro, gente, não esquecer que não é só essas áreas que eu estou falando, tá? Pelo amor de Deus. Pensa assim, eu vou dar um norte, mas você fiquem ligados aí a pensar que qualquer outra área, mesmo que eu não estou falando aqui, é importante também, tá? Não é para. Eu falei no começo do vídeo, não dê preferência pelo que eu estou falando, tá? Fale com o seu orientador, vê o que você sente, né? O que o teu coração tá mandando, tá? Às vezes você está com um tema que é interessante já, não mude, tá? Mas esse diálogo com o orientador eu acho que é fundamental. Aqui é para aquelas pessoas que talvez não tenham uma luz, né? E eu estou falando temas, né, que vai ajudar. Então, essas pessoas, beleza? O holding, o holding na questão empresarial, a recuperação judicial, nossa, tempos de pandemia, gente, imagina quanto que vai ter compliance, né? Compliance. Esses dias estava lendo uma matéria sobre aquele humorista da Globo, que são dois, né? E esqueci o nome dele, que uma atriz, a Dani Calabresa, procurou o compliance da Globo para denunciar sobre assédio sexual, né? Então, assim, estava publicado, acho que no G1, não sei aonde que eu vi essa matéria. Mas não era G1, não, era outro, era o UOL, eu acho. Mas a ideia é que o compliance, né, associação familiar, holding, mexer com startups, as empresas anjos, vamos falar assim, tudo isso, a pesquisa cooperativa, né, muita pouca pessoa pesquisa cooperativa. E as cooperativas também são importantes, também tem regiões, por exemplo, no sul do país, que é bem tradicional as cooperativas, tá? Precisa ser só coisa nova, como eu falei, tá? Pode ser coisa que talvez tenha uma eficácia, uma importância sim, tá? É, a gente dá para pensar sobre, por exemplo, algo que envolva uma questão cultural, a proibição do véu, né? Será que é válido isso, né? Em tempos de relativismo cultural, para pensar em multiculturalismo, dá para você também pensar nessa perspectiva, do multiculturalismo. Refugiado, gente, uma preocupação, como eu já falei, né? E se for fazer uma pesquisa sobre refugiados, dá uma olhada na Lei 25.681 de 2018, tá? 25.681, 2018. Acho importante essa lei para quem for pesquisar refugiados também, que talvez através dessa legislação você consegue pensar, às vezes, em uma temática, tá? Pensa nas crianças refugiadas, pensa não só nas crianças e adolescentes refugiados, a maioria é criança, gente, dos refugiados no mundo inteiro, a maioria, tá? Então, pensa que a preocupação tem que ser grande em torno delas, a proteção integral, como que está sendo em relação a elas, principalmente em tempos de pandemia. Por exemplo, a questão dos refugiados ambientais, os haitianos estão no nosso país, grande parte deles em razão de serem refugiados ambientais, com problemas em torno do meio ambiente, um terremoto, né, que teve lá, que gerou tudo isso. Além disso, crimes transnacionais, né, dá para você pensar em, em mil coisas, gente, mil coisas daria para você pensar, tá? O teletrabalho, né, os contratos de trabalho com cláusulas anti-gravidez, já tem times já fazendo isso, que eu vou contratar uma mulher, vou pagar um salário aí de 600 mil para ela, e aí depois ela vai engravidar, e o meu investimento poderia ter investido em outro atleta. Então tem muita gente já discutindo esse contrato de antigravidez. Será que é constitucional isso? Como que funciona isso? Tem nos outros países? Não sei, sabe, algo que também, o Uber e o vínculo trabalhista, né, na verdade não só o Uber, mas qualquer motorista de aplicativo e plataforma, como que funciona, as questões das bitcoins na ordem econômica, o ensino do direito nas escolas, né? Tem um aluno aí, eu tive
uma aluna que pesquisou, por exemplo, até mesmo a mediação nas escolas, tá? Para resolução de conflitos, né? Eu acho, como o direito constitucional, dá para nós imaginarmos também, o direito do consumidor, talvez, ou o direito em si, falando um pouquinho de tudo que é importante para pessoas numa dada sociedade, né? É, bom, quase, gente, finalizando, né, qualquer caso que você ache polêmico envolvendo direito constitucional, controle de constitucionalidade, pensa que vale a pena pesquisar, não é porque um ministro do Supremo, que o Supremo já julgou, que você não pode criticar até mesmo a decisão do Supremo, ou mostrar que em outros países estão tendo decisões diferentes, mostrar cortes diferentes, procedimentos constitucionais diferentes, como Portugal é muito diferente do Brasil, eles não têm só eles não têm um Supremo igual nós, que vai tudo para lá, eles têm duas, pelo que eu entendi. Como que está sendo nesses outros países, então, acho que vale muito a pena, tá? É, a internet como um direito fundamental, né, dá para a gente imaginar, uma alternativa para os ministros, né? Então, aqui foi só algumas temáticas aí que eu gostaria de comentar com vocês. Espero que vocês gostaram. E depois tem mais, tá? Continue aí seguindo as nossas aulas aí, que vou postar mais temáticas que eu acho que é importante. Até mais, gente. Não esqueçam de curtir aí. E se você tem uma temática que você acha que é importante também mencionar para todo mundo aí, fique à vontade de postar, de comentar, tá? Outras temáticas na descrição. Até mais, fiquem com Deus e até o próximo.